Então tá, a gente não é o Tolkien, mas a gente também faz uma trilogia aqui na sociedade, tá? Vamos completando, a gente começou com Freud, fomos para o Jung, e hoje a gente vai falar sobre Lacan. Então, como das outras, a gente vai apresentar hoje, a gente vai humanizar o Lacan. Vamos conhecer o cara, a biografia dele, tá? Não estamos falando exatamente das teorias. Hoje é contar a história do Lacan. Quem era esse cara, né? O que pensava? Como vivem? Né? Globo Repórter de hoje, brincadeiras à parte. Mas é mais ou menos essa a ideia de hoje. Vamos conhecer o Lacan. Vamos ser apresentados ao seu Jacques Lacan, tá? Então, legal a gente começar falando da família dele, a origem dessa família tipicamente francesa. Em 1865, Émile Lacan, né? Vinha de uma família de comércio e se casa com Marie Jolie Dessau, que também era filha de um grande empresário do comércio. Trabalhava com vinagre. Eles tiveram 4 filhos e o caçula era Alfred. O Alfred era o pai do Lacan. E ele casa em 23 de julho de 1900 com Émilie, né, Barundry. É uns nomes estranhos, em francês é duro, gente, tá? E o pai dela também era comerciante, funileiro, enfim, ele tinha uma certa regularidade financeira. Estabilidade financeira é a palavra, tá? E o Alfred com a Emily tiveram 4 filhos. E o primeiro foi Jacques-Marie Émile Lacan, nosso Jacques Lacan, que nasceu em 1901. Depois veio o Raymond, que morreu com 2 anos de idade. Teve Madeleine. E o caçula era Marc Marie, que depois passou a se chamar Marc François, o irmão caçula do Lacan. Porque, até não muda não, porque em 1926 ele se tornou monge, né? Num período em que o Lacan estava escandalizando a família com libertinagem, participando de movimento anticristo, ele estava virando monge. Então, na história da origem da família do Lacan, eles eram negociantes de vinagre que era um negócio que passava de pai para filho. Do avô veio para o pai, e a ideia era, né, dar continuidade ali. Então, a família do avô de Lacan tinha um modelo assim, de organização que era totalmente paternalista. Eles tinham um culto assim, da ordem moral muito forte e de severa obediência à religião. O avô dele, o Emil, era trabalhador, era econômico, mas era muito temperamental e autoritário. Ele trabalhava na firma de vinagre e casou com a filha do dono, né? Então, para um filho de um dono de mercearia, né? Dar um salto desse não era algo assim, digamos, muito forte, muito marcante na história, né? Então, ele podia até ser submisso à esposa, óbvio, né? Mas, de maneira geral, com os filhos e com o restante, ele era extremamente autoritário. E essa família, ela vivia de maneira muito rígida todos os dogmas da Igreja Católica, tá? Então, o Alfred, que é pai do Lacan, quando ele atinge a idade de trabalhar, ele vai integrado àquela atividade florescente da casa de vinagre, óbvio, né? Ele vai trabalhar com o negócio da família e manifestou-se um perfeito representante dos ideais da firma. Mas, ao contrário, ele também manifestava assim, zero de interesse por cultura. Descrevem ele como um gorducho, bigodudo, de traços banais, perfil daquele pequeno comerciante daqueles que chamam Belle Époque da França, tá? E com uma figura muito esmagada pela onipotência paterna. A mãe do Lacan, Emily, era educada em escola religiosa, então ela
tinha um perfil assim de afeição à austeridade, vivia sempre de preto, magra, olhar triste, aquela pessoa que parece ter aquele ideal cristão que contrastava muito com a forma de religiosidade provinciana que era da família do pai dele. Então, depois de 4 filhos, essa mulher foi acometida de dores abdominais e aí ela teve que fazer uma espécie de esterectomia. Ela não pôde mais ter filhos. Naquela época era normal, comum ter bastante. E também consta que a mãe do Lacan, ela não se dava bem com a sogra, a avó, que ela julgava ser muito autoritária, que tanto ela quanto o pai acabavam exercendo uma pressão muito forte sobre o filho Alfred, né? E isso gerava desconforto na esposa, nos filhos, de um modo geral. E também ela não gostava das cunhadas. Então, olha que ambiente familiar bem... Na verdade, é meio que comum. Não nenhuma história extraordinária até aqui. O pai do Lacan, ele acabou substituindo o pai dele nos negócios, se torna um fino conhecedor de regras de comércio, se dá muito bem no meio parisiense comercial. Só que dessa história, dos anos de infância, nesse seio familiar, de estrutura normal, conformista, o Lacan ele guarda uma lembrança muito amarga, muito terrível. Ele se julgava educado num clima de religiosidade assim, extremamente sufocante, e cercado de conflitos domésticos. Ele detestava a forma como os avós paternos tratavam seu pai. E ele deixa isso claro, ele citando que a crítica, ele fazia uma crítica muito dura ao avô. De fato, ele dizia que tinha desprezo pelo avô. Publicamente ele diz, né, ele faz essa manifestação de um retrato violento do avô dele, né? E isso ele só foi fazer também depois de um ano que o pai tinha falecido, é que ele se manifesta, né, com essa postura, tá, gente? Eu não tinha aberto. É um outro traço interessante do Lacan, que depois a gente vai comentar. Na fase da escola, ele recebe uma formação clássica, mas assim, não era muito aberta ao que eles chamavam de espírito das luzes, a parte cultural. Ele tem formação em filosofia, ele gostava de Descartes, que era totalmente cartesiano, né? Para quem gosta de filosofia, essas coisas, Descartes é né? E essa formação era fechada, né? Essa questão da modernidade, era literalmente cartesianismo cristão, a formação que ele teve. Mas a partir de 1915 começa a guerra e quebra aquela vida monótona familiar do Lacan. O pai começa a cuidar, tentar ajudar, de alguma forma, contribuir com o exército ali, com alimentos, mantimentos. A esposa, Emily, começa a cuidar das funções dele, né, na firma, assumindo o comércio. Enfim, começam a haver transformações significativas na história do Lacan. E nessa fase, ele como aluno, ele era um excelente aluno. Disse que ele chegava até a intimidar professores, era primeiro em tudo. E também ele era um cara bonito, era um adolescente de belos olhos, que trazia uma certa seriedade misturada com malícia. Ele tinha um traço muito forte de arrogância. É daquele tipo de adolescente que não gostava de se interessar por brincadeiras que julgasse infantil. E os professores costumavam dizer que ele tinha assim, o caprichos de imaginação, era vaidoso, inoportuno e, sobretudo, incapaz de organizar o seu tempo, de se comportar como os outros. Seguidamente ausente nas aulas por conta da saúde, que era um pouco frágil,
Diversas vezes ele acabava fugindo de aula, era uma muletinha aquilo, né? E porque ele se sentia entediado, né? Ele dizia que era uma mistura de tédio com melancolia. Com o irmão caçula, ele já demonstra um temperamento mais paternal, mais cuidadoso. E foi justamente numa fase dessas de crise de melancolia na adolescência que ele rejeita o universo familiar e os valores cristãos. E por volta de 1923 é quando ele vai ouvir falar das teorias, né, freudianas. Ele vai começar a ouvir falar em 1923 de Freud. Então, os pais começam a se inquietar com as atitudes do filho que despreza a origem, que se vestia de jeito diferente, que se imaginava um herói balzaquiano. Ele não se enquadrava em espécie alguma, de forma alguma, com o padrão, né, familiar. E ainda o abandono da religião e da fé se concretizam quando, em 1925, ele começa a ler Nietzsche em alemão. Aí acentua-se mesmo, cria-se um abismo ali entre eles, né? De fato, assim, os três filhos da família lá do Alfred, né, o pai do Lacan, romperam cada um do seu jeito com os laços que se mantinham, né, mantinham atrelados à família. Já por uma ruptura intelectual, a segunda filha por uma permanência prolongada num país distante, ela saiu vazada, e o terceiro pelo sacerdócio, foi separado e vazou também, saiu dali. Então, no momento em que o Lacan ele começa a sua carreira médica, tem de um lado a Via Médica, né, e o grupo da evolução psiquiátrica em 1925. Em 1926 ele se inicia na Sociedade Psicanalítica de Paris. Do outro lado vem a via intelectual, a das vanguardas literárias e filosóficas, a parte clínica, a faculdade psiquiátrica, a sociedade psicanalítica, e no outro ele começa a mergulhar no mundo intelectual. É bom isso frisar. Porque até hoje se julga a obra dele muito complicada, de uma certa sofisticação meio desnecessária, né? Mas não é. Era o apreço dele à filosofia, o contato que ele teve com alguns autores que fica muito marcado na obra dele como psicanalista toda, tá, gente? Então, da via intelectual buscava transformar o homem por meio da onipotência do desejo. Inventou-se a utopia de um inconsciente, enfim, aberto às liberdades. E admirou-se, acima de tudo, a coragem com que um austero cientista havia ousado pôr-se à escuta das pulsões mais íntimas do ser, desafiando o conformismo burguês e correndo risco de escândalo e de solidão. É óbvio que ele está fazendo uma referência a Freud aqui, tá? Então, o Lacan fez um percurso clássico, passando da neurologia para a psiquiatria. Era que nem, para entender esse negócio de neurologia e psiquiatria, quando a gente fala do Freud também, isso aparece, e do Jung, às vezes a gente não entende. Deixei para fechar agora, para vocês verem como essa é recorrente. Lembra que antigamente, alguém aí me corrija se eu estiver errada, se eu não me engano, tinha uma época aqui no Brasil que a pessoa cursava a faculdade de Direito e automaticamente fazia jornalismo? Alguém lembra disso? Silêncio no recinto. Não lembro disso, não. Há muito tempo, aqui eu acho que era nessa época se abusando na época de estudo do próprio, não, um pouco mais para frente, década de 40, década de 40, 50. Começo do direito aqui, tinha uma certa, era quase que uma extensão. Fazia direito e ganhava fazia essa extensão, saía lá jornalista e bacharel em direito, não é advogado, era bacharel em direito. Tava uma meio que ligada à outra.
Isso aí eu lembro, tinha o pai de um senhor já bem idoso, o pai de um amigo meu, ele era locutor, jornalista aqui no Vale do Paraíba, e ele tinha passado por isso, ele era advogado. Eu falei, nossa, mas por que você era advogado? Era porque antigamente a gente fazia direito e a extensão em jornalismo. Olha que interessante. Era mais ou menos nessa linha que funcionava na medicina quem fazia psiquiatria e neurologia. Uma era a extensão da outra, tá, gente? Então, todos estavam ligados, tá? Então, Lacan passou por isso, neurologia e psiquiatria, como até uma forma de extensão, tá? Do estudo. Então, vamos lá. Os seus mestres em psiquiatria foram Jorge Dumas, que era um ferrenho adversário da psicanálise, tá, gente? O Henri Claude, que era rival do Dumas, e Clarembault, Galton. É muito legal a gente perceber traços da personalidade do Lacan aqui. O Claude rejeitava o antifreudismo, era chefe da clínica de doenças mentais, e já Clarembault ele defendia a síndrome do automatismo mental de origem orgânica, onde as perturbações se impunham ao sujeito de maneira externa e brutal, como um automatismo. Esse é o nome. Então, compartilhava com Freud e os surrealistas a ideia de que a loucura era a vizinha da verdade e a razão da desrazão, a coerência do desregramento. E dualidade. E esse cara, vocês verem como ele era tão, né, equilibradinho assim, que ele se suicidou. Com os três mestres, o Lacan adotou atitudes completamente diferentes. Com o Henri Claude, que era muito burguês, mas não tinha talento nenhum, mas era o chefe que ele poderia ser útil, ele age assim como um aluno submisso, ele adula o cara. É certo que ele tinha, às vezes, umas tiradinhas meio, né, de superioridade zombeteira, mas olha como ele trata o cara com bastante diplomacia. Já com o Dumas, ele mostra muito respeito, que ele admira o gênio do cara, né? E aí ele tenta até seduzir o cara. Não é sedução no sentido sexual, tá? É aquela sedução intelectual. Agora, com o Clarembault, ele mantinha uma relação já de amor e ódio, né? O Clarembault chegou a acusar o Lacan de plágio, e de fato era meio que verdade na fase. E com um incrível cara lavado, o Lacan devolve a acusação, dizendo que, na verdade, quem tinha sido plagiado era ele pelo Clarembault. O caso deu até muito o que falar, porque o Lacan ele tinha um notável senso de publicidade, o cara sabia, manjava de marketing na época. Tá? Então, nos estudos do surrealismo, o Lacan ele toma conhecimento do primeiro número de surrealismo ao serviço da revolução. Isso acontece em 1930, porque ele tem contato com o texto de Salvador Dalí. Gente, naquela época, só estavam os grandes desse movimento em Paris. A Europa inteira estava tomada, né, desses crânios. Então, é em seu quadro que dá a ideia de uma imagem dupla, ou seja, a representação de um objeto que, sem a menor modificação figurativa ou anatômica, fosse a representação ao mesmo tempo de um outro objeto absolutamente diferente. Isso que é o surrealismo, né? Dupla interpretação, uma coisa poder ser considerada completamente o oposto daquilo que aparentemente se mostra. Então, para Dalí, por exemplo, a paranoia funcionava como uma alucinação, ou seja, como uma interpretação delirante da realidade. É só ver os quadros do cara que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, esse fenômeno pseudo-alucinatório com imagens duplas, assim, um cavalo podia representar também uma mulher. Então, a paranoia é como o erro de julgamento e delírio racional. Então, todo delírio já é uma interpretação da realidade e toda paranoia uma atividade criadora lógica. É mais ou menos nesse ambiente, é uma coisinha fácil, né? Então, o ano de 1931-32 foi uma época de transição para o Lacan. Ele começa a fazer uma síntese. A partir da paranoia, ele vai falar dos 3 domínios do saber, que é a clínica psiquiátrica, a doutrina freudiana e o surrealismo.
Daí ele vai elaborar a tese de medicina que vai ser sua grande obra da juventude, que é da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Vida pessoal. É duro. A mulherada, eu vou falar para vocês, é complicado. Vamos lá. A vida amorosa do Lacan começa aos 17 anos com uma cliente do pai. Então, a primeira experiência dele sexual é aos 17. Em 28, ele estava já fazendo... Estava interno como residente, né, fazendo a residência dele no Hospital Sainte-Anne, e ele morava num quartinho feio, bem modesto, e ele tinha um relacionamento com Marie-Thérèse Bergerat. Era uma viúva 15 anos mais velha que ele. Então, obviamente, uma mulher experiente. É com ela que ele começa a ter contato com obras de Platão, e ela bota ele para conhecer o mundo, faz várias viagens, enfim. No ano seguinte, ele já se apaixona por Olésio Sinskivsky. O nome é difícil. Sinskivsky. É Whisky Sachê, pronto, é o nome da mulher. Olésia, vamos ficar só no Olésio, que é o que importa. E pior que ela era a mulher do seu amigo Pierre, que era filha de banqueiro. E era uma mulher de sociedade, fina, refinada. Você já viu o perfil? Safada, mulher do amigo. Então, nesse período, ele passa por um momento difícil. Ele amava a Olésia, mas ele não conseguia se separar de Marie-Thérèse. E quando se separado dela, passa por momentos de angústia e, enfim, fica nessa novela. Aos 27, ele é despertado por um novo amor. Marie-Louise Brodin, a Malu, era uma pintora da burguesia. O Lacan era amigo do irmão dela, Sylvain, e que ele admirava como o duplo de si mesmo. Amigão. Fisicamente, o Lacan era extremamente sedutor, era um cara alto, magro, ágil, esperto, se vestia muito bem, ele gostava de gravatas borboletas, tinha uma cabeleira loirinha assim, ondulada. A gente já viu umas fotos dele nova aí, o cara era chique, gente, para quem... Enfim. E ele operava com a mão esquerda, quer dizer, ele tinha traço de ambidestria. Então, durante toda a vida não fez exame de motorista, vocês estão dizendo, nunca tirou habilitação. Por quê? Porque ele não queria, ele queria que dirigissem para ele. Ele gostava de limousine, gostava de táxi, o cara de boa, não tinha nada. Ele se casa com a Malu em 29 de janeiro de 34. Na lua de mel, ele manda um telegrama para a Olésia para se desculpar como reparação por ter abandonado a dita cuja. Na lua de mel, gente. O Lacan, ele era incapaz de abandonar uma mulher. Ele não conseguia abandonar. Mas ele também não conseguia ser fiel, tá? Isso é uma característica gritante no Lacan. Então, a mesma força com que ele não conseguia se separar, ele não conseguia ser fiel. Tanto que, segundo a história, a ruptura em definitivo com a Olésia nunca aconteceu. E aí, em fevereiro de 34, ele conhece, um mês após casado, nem um mês direito, ele conhece Silvia Batari. Isso, ele está voltando das núpcias, tá? E ele se encontra mais uma vez com ela em novembro de 38. Se encontram por acaso e aí nunca mais se separam. Naquele dia tiveram um pelo outro uma verdadeira paixão súbita. Lacan era, então, amante de mais outra mulher. Em 36, a Malu teve a primeira filha com Lacan, que se chamava Caroline, e Lacan acrescentou o segundo nome de Image. É uma referência ao estádio do espelho, tá? Nesse período, a vida do Lacan com a Malu era
parecia tranquila, parecia feliz, né? Ele estava bem na sua função de pai. Então, a Caroline, né, ela era uma criança, assim, segura, tanto que ela cresceu e se tornou um adulto muito bem, uma adulta bem resolvida, e se atribui à decorrência da felicidade dessa sua primeira infância. Ela era a preferida da mãe, do pai, do tio. O ambiente familiar era extremamente favorável para essa menina. Então, durante 18 meses, a experiência da paternidade deixou o Lacan assim, muito feliz. Isso acontece depois de 3 anos de casado. Porém, o fato é que o nascimento da menina não apaga nenhum mal-entendido do casamento. Quando ele se apaixona por Silvia, ele já se afasta de um mundo que não era mais inteiramente o dele, que é o daquela burguesia médica parisiense, que é marcado pelo culto da formatura, da fortuna, né? Do dinheiro, do sentimento de ser a nata, né? A elite da nação, de estar ali, formarem condutas, ditarem as normas, enfim. Ele já não se sentia pertencente àquilo. Então, ele renuncia a essa vida por uma maneira de ser menos conformista, um jeito meio, né? Uma forma menos rígida e, obviamente, muito mais boêmia. Então, essas duas mulheres tão diferentes tiveram um ponto em comum. Ambas destruíram numerosas cartas que Lacan lhes escreveu e nas quais falava da sua doutrina, das suas opiniões sobre suas coisas, as pessoas. Se elas não tivessem feito isso, seguramente teríamos muito mais do que temos ainda hoje. Porque, olha, vai mandar carta para a mulher, mas tem tanta mulher para escrever, tinha que ter assunto, né? O segundo filho do Lacan nasce após 2 anos e se chama Thibaut. Quando os pais ainda estavam se entendendo, ainda estavam numa fase boa, vem esse menino. Então, em setembro de 39, Lacan está preocupado com seus amores, com Silvia, com suas dificuldades conjugais com a Malu, com o estado de saúde desse menino. Esse menino nasce com a saúde muito frágil, apenas 1 mês de vida ele já começa a passar por sérias dificuldades. A Malu, ela não ignorava, tá? Ela não era louca, ela sabia que o Lacan era infiel há muito tempo, mas parecia não saber que o momento em que ele toma conhecimento da gravidez coincide com a paixão súbita entre a Silvia e o Lacan. Então, ela não entendia exatamente onde tinha começado, tudo não pode se atribuir ao fato dela trazer esse menino como uma forma de amarrar o casamento, tá? E esse filho teve que se submeter a cirurgias. O próprio Lacan dizia que o perigo que pesava sobre o filho afastava todos os outros problemas. Então, só que a criança havia manifestado um desejo muito grande de sobreviver. Então, ele chamava o filho de um valente, né? E também reconhecia os méritos da Malu, né, cuidando desse menino. Em 1940, a Malu fica grávida novamente. E aí sim ela acredita que está reatando fios de uma história que rumava ao desastre. Só que no final de 1940, a Silvia também engravida do Lacan. E aí ele conta para a Malu. E ele faz isso sem se preocupar com o fato de que ela já estava entrando para o 8º mês de gestação. Então, muito machucada pela existência dessa ligação, a qual ela tentava em vão por fim, ela não suporta e ela resolve dar uma espécie, não digo, mas não basta. Então, dizem que ela continuava a amar, mas ela desmorona sob o peso da humilhação, né? Ela entra em depressão,
mas ela dá à luz uma menina chamada Sibylle, tá? A Malu chegou a dizer que o homem que ela havia escolhido, idealizado ao extremo, né? Ela acreditava com toda a certeza que teria os filhos mais inteligentes com ele, que ele estava, né? Ele era tudo que ela havia sonhado. Ela descobre que ele não estava à altura daquilo que ela aspirava, daquilo que ela desejava, né? Então, ela disse assim, né, que ele era apenas um sedutor, libertino, caprichoso, que era impossível de ser satisfeito, mas também habitado pelo sentimento de ser um gênio portador de uma grande obra e de um imenso desejo de ser reconhecido e de se tornar célebre. Assim, ele acabava só pensando em si mesmo e nos seus trabalhos. Isso é um desabafo da Malu, tá, gente? Do fascínio que ele exercia à sua volta originava da extrema rapidez que ele tinha, né, da sua inteligência, né? E, ao mesmo tempo, eles diziam que ele tinha uma infinita lentidão de suas atitudes corporais. Ele era quase teatral. Sempre imerso nos seus pensamentos, o Lacan era, ao mesmo tempo, tirânico e sedutor. Era um inquisidor e angustiado, obcecado pela verdade. Isso tudo vai se somando e vai tornando o cara completamente inapto para a fidelidade conjugal que a esposa desejava, né? Então, o divórcio foi pedido por Malu em 1941. E em 3 de julho, a Silvia dá à luz a primeira filha dela com o Lacan. A menina recebe o nome de Judith Sophie. Só que a Judith, ela não recebe o nome de Lacan em função do primeiro casamento da Silvia. A Silvia também era casada, ela não tinha se separado. Então, a Judith não vai ter o sobrenome Lacan por um bom tempo. Mas o nome Judith foi o Lacan que escolheu. Isso em 41. Vocês, fazendo para ter uma ideia do perfil do Lacan, Paris, 1941, Segunda Guerra Mundial, nazismo, perseguição aos judeus, campos de extermínio. E o Lacan, que era um francês e ateu, ele mesmo assim se manifesta como forma, e ele já tinha uma certa visibilidade, ganha uma visibilidade ali, ele coloca o nome da filha de Judite, que é um nome judeu. É quase que um manifesto através do nome da filha. É curioso que todo mundo sabia que era filha dele, mas só não podia carregar o sobrenome por questões legais. Enfim, nisso a gente vê que não tem dúvida que a teoria do nome do pai, que formara o pivô da doutrina lacaniana, encontrou um de seus fundamentos no drama dessa experiência vivida, né? No meio dos escombros da guerra. A questão dele não conseguir poder assumir a paternidade, colocar o sobrenome, ela não está sendo legalmente separada do marido. Então, ele, morando no bairro da inteligência literária, na sua nova vida com a Silvia, ele rompia com a tradição do meio psicanalítico parisiense. Malu consegue que Lacan renuncie sua autoridade de pai. Ela pensava que estava punindo, né, por tê-la abandonado. Mas só que ela acaba também decidindo esconder dos filhos a verdade. Ela não assume para os filhos que está, né, separado do marido. Assim, toda quinta-feira ele almoçava com a Malu e os filhos no apartamento do 7º distrito, né? Agia como se nada tivesse acontecendo. A primeira filha de Lacan com Malu, Caroline, passa a conviver com o tio. E ali ela conhece um enteado dele que vai acabar se tornando seu marido. Como ela teve uma primeira infância muito feliz, a gente já falou, segura, altiva, elegante e tal. Ela fez uma carreira no ramo de imóveis, porém ela não teve com seu pai um verdadeiro relacionamento intelectual, não, tá?
ela não lia o que ele produzia e não teve acesso também à compreensão da obra que o pai dele estava construindo, estava formando. Já os outros dois meninos sofreram mais com essa situação de clivagem, tá? Eles tiveram que conviver com a melancolia da mãe, com os conflitos de realidade imaginária de um mundo paterno cuja existência não rolava, era oculta, né? É a realidade concreta do mundo cotidiano regido pela lei do fingimento ali. Então, com isso, eles tiveram dificuldade de integração em termos sociais e na própria construção da identidade. Então, a família, não só a esposa, mas os próprios pais do Lacan também fingiam não ver todas essas puladas de cerca, todas as aprontadas dele, enfim. Só quando a filha mais velha deles vai casar é que eles põem fim nisso, né? E assumem para os filhos a realidade de uma relação que já não existia mais. Então, em 48, a mãe de Lacan falece. E depois, após um período em que o Lacan está morando com a Silvia, no mesmo apartamento, ele era conhecido como apartamento número 3, esse fica sendo o domicílio da Silvia, onde aconteciam jantares, recepções, e já o apartamento número 5, que é o de Lacan, onde ele trabalhava, vira, vamos dizer, a alcova dele, onde ele recebia amantes, conduzia análises, ele almoçava, ele fazia as refeições com a esposa Silvia, com a companheira Silvia, mas, enfim, aprontava no apartamento 5. Ele era prático, né, gente? Verdade. Tem que rir dessas coisas. E a gente pensa que isso é coisa de agora, né? Tem gente que não sabe de nada, inocente. Em 1951, ele adquire uma encantadora casa de campo, tá? E é para lá que ele vai fugir nos domingos para trabalhar. Sei. Mas também ele recebia pacientes, ele oferecia recepções, enfim, né? O Lacan adorava representar diante dos amigos, dissimular, dançar, festa, usar roupa extravagante. E ali ele constrói uma biblioteca imensa, né? Ele começa a colecionar obras de arte. E outra característica, ele era um apaixonado por viagens. Ele tinha uma verdadeira adoração pela filha Judite, e até isso chega a chamar a atenção, que ele é criticado pelos colegas, né? Ele agia de uma forma contrária à doutrina edipiana. Quando acontece a oficialização da separação da Silvia com o seu primeiro marido, Bataille, aos 45 anos de idade, o Lacan busca na justiça legalizar o nome da filha Judite. E em 62 ele move um processo que permite que a Judite seja legitimada, né, como sua filha. E essa legislação se efetivou no dia em que o Lacan fazia sua entrada na Escola Normal Superior para fazer um pronunciamento, né, um discurso sobre a excomunhão, ou seja, no momento em que ele tinha sido forçado a deixar o IPA. A relação dele com o IPA é totalmente conflituosa, tá, gente? Na sala do Sani, onde falava, naquele 15 de janeiro, diante de uma nova audiência, achavam-se presentes seu futuro genro Jacques Alain Miller, que vai casar com a Judite, 2 anos depois, né? Ou seja, a menina só usou o sobrenome dele por 2 anos, depois ela casou, vai adotar o sobrenome do esposo. Outubro de 60, ele está com 87 anos, ou melhor, morre com 87 anos o pai do Lacan, Alfred. E ele teve um aneurisma. Então, graças às preciosas recordações do irmão de Lacan, Marc François, sabe-se muito bem hoje que o conceito do nome do pai reside no lugar ocupado por Émile Lacan, que é o avô, que era o cara autoritário, tá? No interior da genealogia familiar. O Lacan, ele execrou a vida toda esse horrível personagem
Mas graças ao qual ele teve acesso numa idade muito precoce à função fundamental de maldizer a Deus. Esse avô de que ele trazia assim o prenome no registro civil, ele recriminava, né, por ter se comportado como um tirano. E ele acusa ali o avô, né, de ter tornado o pai dele um inapto para o exercício da paternidade. Ele praticamente é acusar o pai de ser frouxo. Ele acredita no pai sem personalidade, sem força nenhuma para se impor, por conta da influência, da atuação do avô. Tanto que ele tira o nome do avô, né? Ele não adora, ele não usa, ele não assina o nome do avô dele. É interessante. Então, nessa posição enfraquecida do seu pai, que ele evoca o declínio inelutável da imagem paterna, né? Revalorização da função simbólica do pai. Em 69, o filho de Lacan Thibault, casado pela segunda vez, teve seu primeiro filho homem, recebe o nome de Pierre, e o Lacan fica eufórico, felicíssimo, mas a criança não resiste e falece com 3 dias de vida. É um luto atroz para ele, mas pouco tempo, 4 anos depois, vai acontecer um outro momento muito marcante de dor para ele, que é a filha mais velha dele, Caroline, morre num acidente de carro. 13 de novembro de 1980, Lacan ditou e depois assinou perante o tabelião e 2 testemunhas um testamento pelo qual instituía como herdeira universal a filha Judite. E, em caso de falecimento anterior, os filhos dela. Então, ele nomeia o Jacques Alain Miller, executor testamentário de sua obra, publicada e não publicada, sem nenhuma instrução concernente a essa. O Jacques Alain, como executor testamentário da obra dele, é porque ele foi o cara que começou a escrever. O Lacan não era interessante, né? Ele não sentou para fazer os livros. Ele dava aqueles seminários, né? E ele reclamava que ninguém conseguia captar o que ele realmente queria dizer. Tipo, se 10 pessoas assistissem um seminário dele, 10 pessoas falariam 10 coisas diferentes, né? E aí ele percebe no genro essa capacidade de captar a ideia dele, como ele gostaria, e colocar no papel. Então, o Jacques Alain, ele assume essa função de acompanhar os seminários e transcrever as ideias, e aí acaba virando as obras, vai gerando os livros, tá? Por isso que ele assume essa função. O Lacan, ele morre numa quarta-feira, 9 de setembro, às 15 para meia-noite, do ano de 1981. Diz que teve tempo de pronunciar as palavras: sou obstinado, eu desapareço. Morto sob falso nome, depois declarado morto no registro civil, num domicílio onde não havia morada e do qual era simplesmente colocatário. Tal foi o destino último desse grande teórico da verdade. Um finalzinho bem ali, ele quis ocupar um espaço bem discreto. A Regina está falando que a internet dela não tá legal. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Ninguém me interrompeu ainda. Estou deduzindo que está... Eu estou ouvindo. Está indo bem, né? Tranquilo. Uhum. Então tá. Gente, dá para continuar algumas coisas aqui dele. A vida privada e a vida pública dele. É bom a gente falar um pouco, olha. 40 anos após a publicação da tese, né, que é o caso Aimé, que o havia levado à psicanálise, embora ele tenha se apropriado da doutrina da psicanálise, ainda não fazia parte dela. Em 32, ele começa a frequentar o divã do Lowenstein, Rudolf Lowenstein. E sobre seu analista, ele vai dizer que jamais será seu mestre. Quando muito será para ele um didata decepcionante no mais
puro estilo da IPA anos 30. Já disse que ele é um ferrenho crítico da IPA, tá? Mas, enfim, nós somos... a gente tá ligado nela, então tá beleza. Então, o Lacan ele não era um analisando comum, ele foi analisando, tá, gente? Era um homem livre e essa liberdade transbordava de todos os lados. Ele não enxergava entrave, não tinha limite e também não tinha censura. Se diz analisado não sobre um divã qualquer, mas um divã ortodoxo e regulamentar. Isso é para expressar o desconforto dele. O Lacan chegou na idade viril com apenas sofrimentos burgueses, tá? Ou seja, ele foi um cara, um filhinho de papai. A geração que hoje a gente chama o pessoal assim de geração Nutella, todinho, sabe? Então, aí começa a mostrar o quê? É peculiar em qualquer época, quem assim tem esse tipo de vida, né? É insatisfação, impaciência, sofrer por não saber ainda dominar o universo, as neuroses cotidianas, que a gente já viu isso bem, Freud. Então, o cara não conheceu privação, não sabia o que era fome, não sabia nada das mazelas do mundo, assim, que a gente, pobre mortal, assalariado, tem que saber, tá? Então, e numa época dele que ele convivia, por exemplo, com os judeus que tinham passado por tudo isso, o pessoal ali pegando o período da Segunda Guerra, você encontraria testemunhos assim, a gente sabe disso, né? Pesadíssimos, então contrasta muito isso. O Lacan, ele acaba sendo uma espécie de anti-herói, é um inapto à normalidade. É um cara que foi predestinado para extravagância, para incapacidade de obedecer, não saber lidar com comportamentos comuns. Então, entre o Lacan e o seu analista, que eram homens completamente diferentes, havia um ponto em comum. Ambos eram materialistas. Ambos tinham aceitação à grande lição freudiana de universalismo. Tá? Então, ambos tinham essa mesma linha de pensar, né, acreditar a morte de Deus e da crítica às ilusões religiosas. Essa é a influência do Nietzsche, além do Freud. Tá? Então, o Lacan ele sempre guardava segredo da sua passagem por essa supervisão. Todos nós passamos, tá? Na nossa formação psicanalítica, a gente passa por supervisão. Aqui é o André que faz a supervisão. O Abel passou por isso, ele já é formado, sabe disso, né? Então, o Lacan também passou por supervisão, só que ele guardava um segredo, né? O genro e os familiares nunca ouviram ele falar nada disso, né? Só vai ser revelado isso em 82 pelo Germain Goetz, depois do Cara Morto é que vão falar sobre isso. Tá? O fato deles não saber não implica que não aconteceu supervisão. Aconteceu, é que ele não gostou. A análise do Lacan durou 6 anos, ele foi analisando por 6 anos, e várias vezes por semana. Isso de junho de 32 a dezembro de 38. Se Lacan concebia a liberdade sob o aspecto de um longo desdobramento do desejo, o Lowenstein ele via de maneira completamente oposta. Então, para ele, a conquista da liberdade não era, era a aquisição de um delírio, necessária vitória que era obtida pela intolerância. O Lowenstein era um tecnicista mesmo da IPA. Ele se submetia à fé como a fé comum. Ele não renunciava às suas paixões, né? Ele era amante de uma princesa que depois viria a se tornar analista dela. Isso depois dele ter sido analista do filho dela. Ou seja, ele transgredia as regras das quais ele se dizia defensor. E nisso ele meio que se assemelhava ao Lacan, né? Era completamente oposto, era seu rival nesse sentido. Porém, ao contrário dele, que acreditava que a submissão às regras servia ao exercício da psicanálise freudiana, para o IPA, né? E aquilo para ele, eu digo Lowenstein, tá?
Era a terra prometida. Já o Lacan, ele não se importava com nada disso, ele não sentia necessidade nenhuma de obedecer a regra nenhuma. Para ele, o IPA era só para garantir a legitimidade freudiana. Sinceridade é tudo, hein? A verdade. Então, o Luhmann, ele faz alusão apenas uma vez por escrito ao período em que ele estava analisando o Lacan, e ele fala assim, segundo ele, né, o homem era inanalisável. Isso é um neologismo, né? Não, eu acho que não existe essa palavra. Não tinha como analisar ele, era inanalisável. Aí o Lacan rebate dizendo que ele é que não era inteligente o bastante para analisá-lo. Ele teve só, do cara, só a impressão, com relação ao Lacan, ele teve a impressão de fazer uma análise, mas não fez. Poxa vida! Confiança é tudo nessa vida, gente, fala a verdade. O Lacan ele se torna membro efetivo da SPP em dezembro de 1938, contra a opinião de seu analista e com o apoio de Pichon. Esse cara é famoso. Para o Lacan foi importante, foi uma figura bastante decisiva. Ele também abandonou o divã assim que pôde, tá? Porque ele não, após ter, ele prometeu continuar, mas ele não deu sequência, não. Enfim, ele acabou se tornando para a França mestre do pensar, coisa que o Loistin não tinha conseguido ser. Era uma grande promessa. E acabou que quem despontou no cenário foi o Lacan. Durante a duração da análise, o Lacan permaneceu um marginal. Ele não produziu nenhum texto importante. Do mesmo modo, esse período vazio que se abre é um sistema filosófico, se torna um período que eles chamam de latência. Quem lembra do que é o conceito de latência do Freud? A latência, o que acontece no período de latência? A gente estudou. Puxa vida, gente! Vou dar um desconto, vai que eu tenho quem que não estava, mas enfim. Na fase da latência, gente, é aquele período, tirando fora o conceito, tá? Que fala que o ego desenvolve moralidade, atitudes de vergonha e repulsa. Enfim. Nesse período, ele começa a criar um código dele. Por isso que falaram no período de latência. Com o fascismo e a perseguição dos judeus em 1938, apoiado por Jones, a operação de salvamento levou à demissão forçada dos últimos membros judeus do DPG, num encontro em 31 de março de 1938, onde Freud e seus companheiros se reuniram para encerrar as atividades da sociedade. E Lacan não foi convidado. Pouco tempo depois o Freud morre. É interessante a gente notar uma coisa. O Lacan, ele nunca se encontrou com Freud. É muito, muito interessante isso. Eles não se encontraram. Ele nunca esteve com Freud. Parece que ele chegou a mandar alguma coisa para apreciação do Freud, mas não obteve resposta, não foi dada devida importância, foi considerado material meio que insípido ainda. Então, ele nunca conviveu, ele não pôde tomar um chazinho, nem tomar uns goró, nem fumar um charuto com Freud. Não rolou. Acho que devia ter sido uma tristezinha que ele guardou aí, uma frustraçãozinha. Mas, enfim. Na escola de filosofia, né? Porque é uma das coisas que marca o trabalho dele, tá? Ele participa de reuniões de grupos filosóficos, isso desde 1933, 1934. Então, ele começa a frequentar o seminário de Kojève e a filosofia hegeliana, que é, ó... Eu tentei ler algumas coisas de Hegel, não é fácil não, viu? E é porque eu curto filosofia. Teve influências de Corré, que defendia a tese de que era preciso renunciar a uma história das ciências puramente interna e mostrar que o conhecimento humano não evolui.
não da forma como a gente acredita, mas no sentido da busca de um modelo cada vez mais conforme a uma realidade cuja existência bastaria descobrir para provar que o espírito humano dele se aproxima por uma série de progressos sucessivos. Vê como filosofia é legal, facinho de entender. Por que o povo tem tanta dificuldade com a obra do Lacan? Olha isso, gente. Facinho de entender. Moleza, por que ele fica fácil de compreender também. Então, concepção de um universo infinito e autônomo que derruba as provas tradicionais da existência de Deus ao desalojar o sujeito de seu lugar central no mundo, no qual ele era obrigado a buscar Deus em si mesmo. A fundação do cogito cartesiano numa tradução filosófica orientada em torno da verdade e liberdade, onde o sujeito é livre, sem apoio exterior a si mesmo, ele é forçado à experiência de uma verdade jamais limitada por uma autoridade pré-existente qualquer que fosse. Então, minha existência como consciência do mundo. É disso que Lacan está se alimentando. Então, é o retorno às raízes do ser, seja no surgimento de um nada simbólico, trágico, de uma finitude moral da existência humana, que é despojada de toda a transcendência. Recriminava-se por cultivar o nada do ser e o nada do devir, para chegar à certeza do nada da morte. Portanto, ele era visto como um obscurantista. Mas é claro, gente, nada do ser, nada servir para chegar à certeza do nada da morte, não tem nada mais obscuro que isso. Enfim. O Heidegger, que é o filósofo alemão, foi o primeiro a usar, nessa época do pós-guerra, trazer filosofia do céu para a terra, falar de nós mesmos. Então, como filósofo, ele começa a falar de coisas banais e simples, da existência e da morte, do ser e do nada. Ele soube recolocar com frescor assim, uma força incompatíveis, o duplo problema eterno de toda filosofia verdadeira. O problema do eu e o problema do ser. Quem sou eu? O que quer dizer ser? Então, o empreendimento do Heidegger consiste, sobretudo, no valor e importância do empreendimento de demolição. As análises do ser e do tempo são uma forma de catarse libertadora e destrutiva. Então, elas tomam o homem no seu estado natural. O objetivo dela é a percepção das coisas. As coisas, a linguagem, o pensamento, o tempo. Então, tudo isso acaba nos guiando para a tal da fogueira final do nada, onde desaparecem todos os falsos valores, todas as convenções, toda a mentira, na qual o homem está inteiramente só, na grandeza trágica da sua existência solitária, em verdade, e frente à morte. Então, é mais ou menos nessa linha a fonte que o Lacan começa a beber, e aí ele vai construindo toda a teoria dele. Porque esse empreendimento de destruição, de nadificação, num sentido oposto a toda a teologia mesmo negativa, né? E o nada hegeliano não era nem Deus e nem o absoluto, apenas um nada que tornava trágica a grandeza da finitude humana. Com esses estudos, né, o Lacan participa pela primeira vez de um congresso do IPA, e no momento em que o Jones estava acabando de liquidar a psicanálise na Alemanha. Então, o tema era o estádio do espelho, que é num período de oposição entre a Melanie Klein e a Anna Freud. É nesse momento que vai surgindo aí o estádio do espelho, que é uma das teorias do Lacan. Isso a gente vai estudar amanhã, é claro, continuando a parte teórica. Então, olha o tanto de coisa que o cara se alimenta. É filosofia pura. Ele vai mergulhar em Nietzsche, ele é obscurantista. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai perceber, e os documentários deixam isso muito claro,
uma coisa que eu achei encantadora no Lacan é como ele não se prende a essas convenções. E tudo isso você imagina, então, construir ali uma personagem de postura arrogante, de postura sisuda. E quando a gente ouve os analisandos dele, a gente se assusta, porque não parece corresponder a isso que eu acabei de ler, que é um negócio meio frio, meio distante. Ele não, ele se alimenta disso, ele produz teorias, mas ele é extremamente, apesar de se declarar ateu, materialista, que o ateísmo tem duas vertentes, materialismo e humanismo. Mas ele se demonstra, declara, assim, ele age de forma muito humana. É muito legal você perceber os analisandos dele dizendo de como era a sessão com ele. O tempo que durava uma sessão do Lacan. Não, ele não aceitava norma, ele não aceitava padrão, ele não aceitava regra. Então, às vezes, a sessão poderia durar 20 minutos, também poderia durar horas. Ele tinha um time perfeito, fantástico. Uma das analisandas dele pergunta o que ela mais chamou a atenção, e ela fala que o cuidado que ele tinha, a atenção que ele dava à fala, principalmente, o quanto valor ele dava à fala, tanto a fala dele, quanto a fala do analisando, o estado de presença. Hoje em dia está na moda falar estado de presença, principalmente quem está mexendo com coach vai ouvir muito isso. Mas o mais interessante, porque eu quero falar sobre isso, estado de presença, eu tinha comentado lá sobre o avô, ele faz uma declaração e pá. Os que convivem com o Lacan deixam claro que o Lacan, uma coisa que ele não fazia era viver do passado, tanto que ele não gostava de falar do passado. Ele não gostava de falar ele falava do agora, do aqui, do hoje, às vezes um passo à frente. Ele também não gostava de ficar também muito longe lá no futuro, se projetando no futuro. Ele gostava de falar do aqui, do agora, do hoje, do já. Era isso que interessava para ele. Então ele não gostava de ficar falando. Ele se pronunciou pouquíssimas vezes sobre o avô e ficou. Ele considerava um tirano, ele não gostava, e dali desenvolveu a teoria do nome do pai, enfim. Mas foi o suficiente. A obra dele em si, todas as teorias, conforme a gente for tomar conhecimento nas próximas aulas, a gente vai ver que associa com essa história dele. Como sempre, assim como foi com Freud, com Jung, é autobiográfico, não tem jeito, é muito legal. Mas o fato é que ele não era uma pessoa que vivia do passado. Ele não gostava de falar do passado. E então o bacana é esse estado de presença ali na frente do analisando e dando valor e empregando toda a sua atenção e energia e cuidado na linguagem, no estar, no tocar, no interagir. Então, uma outra analisando, tem um depoimento dela dizendo que ela pegou o final da Segunda Guerra Mundial e ela todo dia acordava às 5 horas da manhã. Sempre. Ela não conseguia não acordar às 5 horas da manhã. Por quê? Porque na infância dela, quando ela era criança e convivia com a Segunda Guerra, 5 horas da manhã era quando a Gestapo chutava a porta e entrava na casa dela, dos pais, para procurar judeus. Ela não era judia, mas era essa alemã, né? No caso, ela era uma alemã, mas era, como todo o povo alemão, deduzir que todo alemão daquela época era nazista, trazer o debate aí para a profundidade de um Pires. É óbvio que nem todos ali concordavam, foram tão vítimas também, não tão quanto os judeus, é claro, mas também acabaram sendo vítimas. Enfim, então ela dizia que ela não conseguia se libertar disso. 5 horas da manhã, ela acordava
porque ela trazia isso desde a infância, esse trauma, essa marca da Gestapo entrando, invadindo a casa deles e derrubando, quebrando as coisas e procurando, vasculhando a procura de judeus. E quando ela fala Gestapo, ele imediatamente se levanta, se dirige até ela e toca com muito carinho, ternura, ali, suavidade, o rosto dela, que em francês é j'espère. Ele faz ali aquilo que o André falou, a neurociência vem corroborar agora, não é ressignificar, mas é dar tentar trazer para uma nova realidade essa associação da palavra Gestapo com o toque à pele, que seria a tradução em português daquela analogia da palavra alemã que ele fez com o francês, que é gestapelle, né? É um gesto na pele. Ele faz transformar a palavra e todo o peso de Gestapo num carinho, apenas um carinho na pele, um gesto. Isso era a habilidade, né? A genialidade do Lacan. Então, quando a gente vai tomando contato com esse tipo de coisa, é que a gente começa a até, não digo ignorar, porque é duro, o bichinho galinha, né? O infiel de marca maior. Esse gostava de mulheres, não é gostava de mulher, gostava de mulheres. Mas a genialidade dele é inegável. Eu acho que não tem como a gente não reconhecer aí o valor, né, todo. Ele vai ter contato com o Levi Strauss, que era um filósofo que vai falar muito da importância da linguagem, é por isso que ele vai desenvolver as teorias dele com base na linguagem, que é notória, a gente vai falar sobre isso também, tá? E já fica mais interessante ainda falando aqui, só para dar uma ressaltada, ele tretava legal com a IPA, ele batia de frente com eles, ele teve o seu momento de ruptura com a IPA em 63, 64, tá? E acabou que isso também foi tão desastroso para a IPA quanto foi para a evolução do lacanismo, né? Assim. Então, naquele período acabou dando uma separação para os que eram membros da IPA, passaram a ver os lacanianos como jacobinos sectários ou teólogos místicos mais aptos a semear rebelião do que cuidar de neurose e prestar algum benefício ao analisando, tá? Já o Lacan, ele perdia esse exílio, qualquer possibilidade de tornar legítima no mundo anglo-americano a sua retomada freudiana. Com esse rompimento com o IPA fica difícil, mas é legal que fique claro, apesar de romper com a IPA, já por conta desse perfil todo que a gente descreveu aqui, o Lacan ele tinha extrema admiração ao Freud, tanto que isso tem gravado, ele falando, se vocês quiserem, vocês podem se denominarem lacanianos, mas eu sou freudiano. Então, é Lacan dizendo, batendo no peito, dando um murro lá no púlpito e falando, eu sou freudiano. Tá? E o Lacan, gente, só para dar uma encerradinha, se vocês for dar um Google, vocês vão ver frases ótimas do Lacan, porque ele tinha essa sacada, ele tinha ótimas tiradas, tá? Ele conseguia construir frases assim maravilhosas. Ele tinha... o cara era o cara, não tem jeito. E então ele soltou frases, por exemplo, amar é dar aquilo que não se tem. Pode procurar lá no Google. Ele tinha uma sacada boa, era um cara... Hoje ele ia fazer um sucesso do caramba, para não falar outra coisa, com ser no Instagram, no Twitter, ele ia bombar, entendeu? Ele tinha o dom, ele era o cara. Tá? Faria mais sucesso que as frases do Veríssimo, do que do Lispector, enfim, que rola aí. Ele era chique. Para finalizar, só citar aqui 2 casos famosos dele, assim, que começaram a projetar o Lacan. Um é a história de Marguerite, que é o caso Aimé, que é o mais famoso, tá? Então, a história de Marguerite seria o caso que aconteceu em 31.
Iniciou-se em 18 de abril de 1931, às 8h30 da noite, da manhã. O Lacan se interessa pelo caso e acompanha durante um ano, né? Onde ele imita o estilo de Clambeau. Ele apropria-se do destino dessa mulher para construir um caso de loucura feminina. E também as obsessões familiares e, enfim. No dia 18, o que acontece? Essa Marguerite tentou matar a atriz famosa na época, Huguette Dufresne. E ela foi encaminhada para a delegacia, enviada para a prisão de mulheres, onde mergulhou num delírio por 20 dias. Então, quando o delírio cessou, ela chora e começa a tomar uma atitude contrária, dizendo que a Huguette não lhe queria mal e que ninguém a perseguia. Mas ela dizia que antes disso tudo, ela dizia justamente o oposto, tá? Entre o Lacan e essa Marguerite houve uma distorção constante, uma frieza, uma hostilidade que nada podia amenizar. O Lacan só se interessava pela mulher, para ilustrar a doutrina, né, da paranoia e redigir uma obra teórica, que ele acreditava que faria, né, dele o fundador de uma nova discursividade freudiana. E só que essa Marguerite, ela se recusa, né, a prestar esse papel que ele gostaria que ela desempenhasse. Então, eles têm uma relação muito conflituosa. Mas descrevendo, essa Marguerite era filha de um casal que teve 8 filhos, 2 morreram. Então, a primeira filha tinha o nome de Marguerite, mas ela morreu na infância queimada, pegou fogo. E depois nasce os outros filhos, e quando outra criança nasce morta, depois dessa criança nasce morta, vem a segunda da bateria, que é a Marguerite, que vai se tornar o caso de Lacan. E depois dela também nascem mais 3 filhos. Não tinha televisão na época, definitivamente. Então, a infância de Marguerite foi num ambiente campestre, onde a mãe era tida como uma louca. Ou ambiente bom, né? E na comunidade demonstrava vulnerabilidade. As suas inquietações, elas tenderiam a se transformar em suspeitas. Tinha com frequência a sensação de ser vigiada ou perseguida. E esse é o perfil da mãe. Então, a Marguerite, sendo a filha preferida, obtinha vários privilégios e suscitava o ciúme das irmãs. Diante do pai e dos irmãos, adotava uma atitude viril e refratária para melhor contestar uma autoridade, tá? Que ela julgava o pai tirânico. Essa Marguerite, como boa aluna, foi enviada para estudar num ginásio que era longe da aldeia dela, e ela sofre uma decepção e ela acusa os professores de abandonar os alunos. Então, ela aspirava a grandezas, ela tinha uma moral religiosa muito rigorosa, e aos 18 anos ela vai morar com a irmã, interrompe os estudos que estava fazendo para ser professora e vai trabalhar nos Correios. Então, ela tinha um porte muito vigoroso, era voluntariosa, inteligente, sensível e bela. Foi seduzida por um Dom Juan local e continuou curtiu o cara. Ela continuava amando e tinha como o único objeto de seus pensamentos. Então, a paixão dura uns 3 anos até o amor converter em ódio. Ela vai transferida para outra cidade, tem uma nova paixão, dessa vez feminina. Ela se apaixona pela funcionária do correio, e a influência dessa mulher durou 4 anos, e por motivo de transferência, ela desapareceu da sua existência. Ela se casa com o filho de um padeiro, e eles se desentendem. Ela começa a demonstrar frigidez sexual, e a irmã fica viúva, e como não tinha filhos, vai morar com ela e passa a ocupar das atividades domésticas junto ao cunhado. Então, ela se afasta e fica cada vez mais distante ainda do marido. Em 91, ela
fica grávida e fez surgir no seu companheiro a mania de perseguição acompanhada de melancolia. A filha nasce morta, asfixiada pelo próprio cordão. A confusão acentua-se, perseguição diurna, acrescenta-se agitação noturna e ela às vezes tinha sonhos e no meio da noite levantava com a intenção de jogar ferro, alguma coisa assim no mar, atacar o marido. Teve uma vez um ataque de fúria, furou com facada no pneu da bicicleta de um colega. Ela começou a falar que a morte da primeira filha dela foi por culpa de inimigos. E tudo isso, ela tinha esses inimigos imaginários, eram causadores da sua infelicidade. Se fecha em si mesma, mergulha num mutismo e rompe com seus hábitos religiosos. Vai ter outro filho, mas continua tendo mania de perseguição. Começa a ter dificuldade para poder manter a vida profissional, porque ela continua tendo a ideia de uma existência imaginária, tendo delírios, sonhos, se apaixonando nesses delírios por artistas, escritores. Tenta escrever livros e ela vai escrever um romance que era dedicado ao príncipe de Gales e, enfim, ela literalmente um quadro totalmente paranoico. Então, por Lacan, essa Marguerite era ele começa a enxergar ela como um duplo dele mesmo, menos rica e mais ligada à terra, porém, mas se originando da mesma França profunda de onde ele vem, né? Pelo menos ele reconhece ali uma origem parecida, né? E ele começa a trabalhar com esse caso. E é a partir dessa Aimé, que ele batiza de Aimé porque ela não aceita que divulgue no Marguerite, lógico. Assim como aconteceu com Freud e Ana O. E aí o Lacan passa da psiquiatria para a psicanálise. Então, era no Freud, nos discípulos dele, que ele buscava conceitos clínicos e a filosofia que ele se referia para dar a base teórica. Então, ele junta posições adotadas pelos surrealistas e sua apreensão da doutrina freudiana. E, assim, ele era o primeiro pensador da segunda geração psiquiátrico-psicanalista francês. Então, na época da Marguerite, o Lacan ainda não era formado em psicanálise e não tinha empreendido ainda na sua doente um trabalho psicoterapêutico. Tá? Até porque parece que ela tinha recusado esse trabalho. O filho dela diz que ela achava o Lacan muito sedutor, muito bufão, para ela não conseguia confiar nele. Então, o final dela é que ela foi trabalhar como cozinheira na casa de Alfred Lacan. Ele manda ela trabalhar para o pai dele. Depois de ter sido internada e classificada como desequilibrada, em 43 ela teve liberdade, mas continuava a acreditar em perseguições. Ela foi contratada como governanta e cozinheira e permaneceu até 1951. Então, tendo recuperado a liberdade, ela torna-se outra mulher. Então, ela vai trabalhar e eles ignoravam, né, o seu passado e jamais perceberam o menor traço de loucura. A ajudinha que o Lacan deu para ela. Tanto é que o filho dela acabou se interessando pela psicologia, tá? E ele faz análise com o Lacan.
o filho dela não sabia que ela era o caso Aimé, o filho da Marguerite. Então, foi a esposa que o fez encontrar a mãe. Ela já estava na casa do Alfred, do pai do Lacan nessa época, como cozinheira, tá? Então, ele acaba tendo a oportunidade de rever seu antigo psiquiatra, ao qual reclamou a devolução de seus manuscritos e ela nunca devolveu. Então, o filho dela se chamava Didier, tá? Esse foi o marco do início dele, do apaixonamento dele pela psicanálise, e o que projeta ele depois é o caso das irmãs Papin, que foi em 1933, esse é bem facinho de falar, bem curtinho. O Lacan se interessa por esse caso famoso, que é o crime das irmãs Papin. Christine e Leia Papin, duas domésticas que eram camponesas, vieram do campo, pobres, moraram em orfanato, e o que acontece é que essas duas, não tem outra palavra, elas estraçalharam, mataram de forma muito selvagem mesmo as patroas, né? A senhora Lancelin e sua filha Genevieve. Foi um banho de sangue na casa. O pai das duas havia sido amante da filha mais velha. E o avô morrera epilético. Tinha um primo louco e um tio fora que tinha se enforcado na granja da família. Então, assim, olha que cenário absurdo, né? O pai é amante da filha mais velha, é uma coisa surreal. Então, antes do assassinato, as duas empregadas haviam se queixado à polícia de estarem sendo perseguidas. 3 psiquiatras as declararam sã de corpo e espírito e foram incriminadas de assassinato sem premeditação. Uma pegou prisão perpétua e a outra teve decretada pena de morte. O Lacan estuda o caso, né? E para o Lacan, se no caso a Aimé tinha agredido a atriz que encarnava seu ideal de eu, era a conclusão que ele chegou com o caso Aimé, ela quis atacar aquela atriz porque a atriz representava o seu eu ideal. Já no caso das empregadas, Papin havia massacrado aquelas senhoras por um motivo equivalente. Mas o verdadeiro móvel do crime não era o ódio de classe, como estava sendo alegado pelo médico, mas a estrutura paranoica por intermédio do qual o assassino atacava. Então, era o ideal do senhor que trazia dentro de si. Paranoia de alta punição era o diagnóstico. Então, para entender bem esse caso, tem um filme que se chama Entre Elas, foi baseado nesse crime das irmãs Papin, da França. E foi por aí que Lacan começou. O que foi vamos dizer assim, o éfeta dele na psicanálise. O resto é lenda. Enfim, gente, é só para humanizar o Lacan, contar a história e mostrar o lado da pessoa, para depois a gente falar sobre a teoria e tal. Mas é muito louca a história. Eu julgo que... Eu, pelo menos, gosto muito de tomar contato com o aspecto humano da pessoa, né? Tirar lá do Olimpo para analisar. E aí parece que começa a fazer mais sentido a obra, depois que a gente conhece a história da pessoa. Ficou alguma dúvida? Eu não. Eu vou parar a gravação aqui.